O neurofeedback é diagnóstico e tratamento. Mas o que é neurofeedback? Explicar para o nosso ouvinte. Neurofeedback é treinamento do cérebro, né? Você lê a atividade neurológica, eletroencefalográfica, e ela por si só já te dá o desenho de onda, né? Em cada área você tem uma atividade própria, e aí esse desenho de onda ele vai te indicar qual é o tipo de condição que você tem. Isso são assinaturas neurológicas. E qual que é o método? A história da touca? A parte diagnóstica é feita com a leitura eletroencefalográfica. A partir daí, você identifica onde é que estão as desregulações funcionais no cérebro. Então, você tem redes neurológicas próprias que são mapeadas e identificadas. E essas redes, quando apresentam desregulações, elas levam às dificuldades que você pode apresentar. Então, dificuldades cognitivas, como dificuldade de atenção, ou dificuldades mesmo de cunho emocional. E aí você pode ter uma depressão, você pode ter um quadro de ansiedade. E quando você pega essas desregulações e você mapeia o cérebro e identifica onde é que elas estão, aí você tem condição de elaborar protocolos, são personalizados. Então você não trata uma condição, você trata aquela desregulação que a pessoa traz e que está produzindo aquela sintomatologia. Trata de que maneira, por exemplo? Então, aí é que eu estou chegando. Depois que você mapeou e identificou onde é que estão as desregulações, aí você vai sinalizar para o cérebro por estímulo sonoro e visual, toda vez que ele produz alguma coisa que se aproxima de valores de normalidade, que são baseados em médias normativas levantadas pelo Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos. Então, você tem valores de normalidade para idades de 2 a 82 anos de idade, mês a mês. Então, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, a coisa é super precisa. Então, isso são valores de referência de pessoas que passaram por exames neurológicos, psiquiátricos e neuropsicológicos para serem consideradas normais. Quer dizer, para saber se alguém é depressivo, isso é possível com esse... Exatamente, porque o problema todo em saúde mental é você determinar qual é a condição que a pessoa traz. Tá. Depois que você determinou a condição, aí todo o resto é consequência disso. Se você erra no diagnóstico, esse é o problema. O diagnóstico é... O diagnóstico é a base, segredo, é o cerne. Porque se você não faz, isso chama-se diagnóstico diferencial. Eu tenho que diferenciar, porque você pode chegar com uma queixa de dificuldade de atenção, mas dificuldade de atenção pode se dever a depressão, ansiedade, pessoa que é muito ansiosa não consegue se concentrar, déficit de atenção, que é uma condição genética, dislexia, anóxia no parto. Tá cheio de criança por aí que está diagnosticada como portador de déficit de atenção, que é uma condição genética, e na verdade nasceu roxinha, cordão enrolado no pescoço, anóxia no parto. E isso é um paciente neurológico, não é um paciente portador de déficit de atenção. Portanto, ela não tem excesso de teta no dorso lateral do frontal direito, que é o que determina ou caracteriza o déficit de atenção. Então aí, você medicar uma criança dessa é um erro, né? O que você tem que fazer é corrigir essas deficiências funcionais frontais e a criança volta a conseguir desempenhar adequadamente. Esse é o ponto. Mas aí, voltando para como você trata, então vamos lá, para ficar claro, você identificou onde estão as desregulações. Você elaborou protocolos que vão em cima... Isso, você identificou um depressivo, por exemplo, que é o que depressivo. Tá. Só que por que ele é depressivo? Aí eu vou e identifico aonde no cérebro dele estão as deficiências funcionais que estão construindo aquela sintomatologia. Tá. E sempre há. Olha, sempre há. Tem gente normal, mas você vê que são mais de 30 anos de levantando... Assim, porque assim, sabe, quem é que não tem uma insônia? Quem é que não tem uma... É difícil, mas existem pessoas que não têm. Essas pessoas são identificadas... Eu digo assim, essas pessoas que apresentam, por exemplo, sintomas de depressão, sempre há algum tipo de descompensação no cérebro que é possível fazer com esse scanner da identificação. Isso, toda vez que você traz uma queixa, como dificuldade de atenção, ansiedade, tudo isso. Isso é refletido nesse exame. Sim, porque cada uma dessas condições tem um desenho neurológico próprio e quando você olha mais fundo, você identifica qual é a composição de desregulações no cérebro que está produzindo aquilo.
Essa composição é um mapeamento. Ela é o mapa da mina. É ela que vai te dizer aonde você tem que focar no treino, né, para tirar a pessoa daquela condição. E o que é isso? Esse mapeamento é feito a partir de tomografia funcional, onde você identifica as estruturas, áreas e redes neurológicas que estão desreguladas, e aí você lista isso dentro do que a gente chama de um protocolo de treino. Então, isso é um software ultra sofisticado. O equipamento lê a atividade neurológica 1024 vezes por segundo. Por quê? Porque a velocidade máxima de funcionamento, de transmissão neurológica do cérebro é de 450 Hz, que são ciclos por segundo. Então, eu tenho que ter tempo de ler, comparar com esses valores normativos e sinalizar para o cérebro em tempo real, ou seja, milésima, no máximo centésimo de segundo, quando ele produz aquilo que eu, com base nesses valores de normalidade do Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos, digo para ele que bacana, tá bom. Então aí eu sinalizo. Quando não. Quando você calibra o cérebro. Você calibra o cérebro, é isso aí. Você recondiciona a atividade neurológica com base nesses valores de normalidade. O bonito disso é que não tem uma teoria. Veja, não é que eu estudei uma escola ou outra que diz, olha, tem que ser assim ou assado. Não é isso. A gente amostrou pessoas consideradas saudáveis, consideradas normais. Então, a gente sabe que o cérebro dessas pessoas funciona desse jeito. Por quê? Não se discute. Interessa é que se você emular isto, você sai da condição.